Jesus, amém. Graças a Deus. Eu tenho ministrado para você nas últimas duas oportunidades. Domingo passado nós tivemos Santa Ceia, Bispo Rodovalho entra, a gente faz uma pausa, né? E eu tenho falado muito contigo sobre batalha espiritual. Quem percebe que esses dias estão complicados, levanta sua mão aí. Eu não estou falando só do cenário global, não, o cenário nacional. Estou falando inclusive sobre questões ligadas ao dia a dia nosso, ao dia a dia da igreja, ao dia a dia do seu ambiente de trabalho. Se você perceber, parece que tem uma coisa meio que fora de órbita. Parece que a chapa esquentou nesses dias, né? Coisa terrível que aconteceu com aquele rapaz nos Estados Unidos, né? Que absurdo. Para mim o maior absurdo não é esse tipo de coisa, porque a gente sabe que isso aí acontece com pessoas que abrem o seu coração para uma batalha, para uma luta em favor da justiça. O que mais me espanta é ver o mundo inteiro, pessoas indo a público, inclusive jornais, veículos de mídia, para comemorar abertamente a morte de uma pessoa que nunca fez mal para ninguém, só porque ele prega o contrário de que todo mundo pensa. Todo mundo não, né? Um grupo, uma minoria que tem os seus interesses escusos e prega amor, prega paz, prega ordem, prega democracia, mas usa de ditadura, de totalitarismo e ainda de discurso de ódio para celebrar a morte de quem foi brutalmente assassinado, deixou filhos e família. E a gente vê as injustiças acontecendo aqui no nosso país, o excesso, o exagero, parece que não tem freio, ninguém para isso. Nós estamos caminhando para dias difíceis, nós já estamos no apocalipse. Se você não percebeu, já está acontecendo. Não é tempo para ficar dormindo, não é tempo para ficar distraído, não é tempo para procurar os próprios interesses. É tempo de buscar a Deus, meu irmão. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de mergulhar nas águas da presença de Deus e ficar debaixo das suas asas, como diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quero ouvir um amém. Olha para o seu irmão e diga: fica tranquilo, porque a palavra de Deus promete que nesses dias a igreja do Senhor será guardada. Deus guardará a sua vida e a sua família em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder e cobre a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Mas eu quero dar continuidade de alguns conceitos que eu tenho trazido para você no âmbito da batalha espiritual. E o termômetro está aí para mostrar que isso é real e que nós estamos numa direção debaixo de Deus. Se você escutar os grandes profetas das nações que estão aí pregando e anunciando, todos estão na mesma tônica, todos estão falando sobre o mesmo assunto. Homens de Deus tremendos que escreveram livros e hoje coordenam a teologia do momento. Não vou nem chamar de teologia moderna, porque a teologia é uma só. Ela não precisa de modernidade, a Bíblia não precisa de atualização, a Bíblia não precisa ser renovada. A Bíblia é a santa palavra de Deus, imutável e eterna, e ela é o caminho da verdade, e ela leva você ao encontro com Deus e a salvação, amém? Essa é a força da palavra de Deus. Ela é a Escritura e somente a Escritura, e nós não precisamos de mais nada colateral e nem renovado ou atualizado. Mas estes homens de Deus estão vindo a público hoje para falar para a igreja, inclusive sobre pecado. Sobre pecado, porque a impressão que dá é que o mundo hoje normalizou essas coisas, e alguns cristãos só estão preocupados o quanto a graça vai pesar sobre a sua vida e tocar a vida em frente, e receber os seus milagres e está tudo certo. Não, isso é problema dos outros, eles veem isso, alguém que pregue, se quiser que ouça, e assim que vai. Não, nós não podemos aceitar esse levante infernal que está vindo contra a sociedade, consequentemente contra a igreja. E hoje eu quero trazer um tema para você, um tema forte, um tema importante, que se chama vencendo o sono da indolência. Diga comigo: vencendo, mais forte, vencendo o sono da indolência. Muito bem, nós vamos começar em Provérbios capítulo 6, o versículo 9 ao 11. Provérbios capítulo 6, versículo 9 ao 11. Vamos buscar uma sabedoria para nós aqui. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar,
um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Olha para o seu vizinho e fala: que palavra forte, né? Não é um tema que a gente está muito acostumado a tratar na igreja, mas está na Bíblia. Se está na Bíblia, a gente precisa de vez em quando dar uma passada por ali. Esses dias teve uma coisa muito engraçada que me chamou a atenção. A gente estuda muito, né, sobre neurociência, psiquiatria, comportamento humano. Pastor, líder espiritual, pessoas, a gente não pode fugir muito desse negócio. E eu achei engraçado que nesses últimos dias eu comecei a perceber várias pessoas que falam sobre esse tema, tratar sobre a preguiça e dizer que cientificamente a preguiça tem uma justificativa e que ser preguiçoso na verdade não é ser preguiçoso. Bom, a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre o preguiçoso e trata a preguiça como uma preguiça. Agora, nessa sabedoria de Salomão, tem mais a dizer do que apenas nuances comportamentais nossas. E é natural que haja pessoas que sejam mais predispostas a uma atitude proativa do que outras. Olha para o teu vizinho e diga para ele: está tudo bem. Tem gente que é mais acelerada mesmo, né? Tem gente que é mais rápida, tem gente que é mais inconformada, ela não gosta de ver as coisas fora do lugar, né? Não chega nem a ser toque, mas ela vê o vasinho está meio torto, ela vai e arruma, né? O tapete está com um bico ali, ela vai e chuta o tapete, arruma, e não, isso não pode ficar assim, não, a flor está desse jeito aqui, não ficou bom, desse lado aqui fica melhor. Tem pessoas que são assim, mas a ver uma pessoa com alguma situação, está com um comportamento meio diferente, está tudo bem, você precisa de alguma ajuda. E tem pessoas que veem tudo isso também, mas elas falam assim: alguém vê isso, e está tudo bem, até aí está tudo bem, porque umas pessoas são mais rápidas e são mais proativas, outras pessoas são mais analíticas e elas também são mais cuidadosas, né? Será que eu não vou invadir o espaço se eu estiver fazendo isso? Dali a pouco ela pensa melhor, ela pega e vai, ou alguém vai, ela fala: não, que bom, está tudo certo, tá? Mas o fato de eu ser como eu sou, em alguns detalhes, como tipo esse aqui, não vai me eximir da responsabilidade de evoluir, de encontrar a melhor versão que Deus quer me levar, para a qual Ele me criou, certo? Especialmente no tocante a coisas espirituais. Então eu quero te dar algumas palavras-chave para o nosso entendimento, que estão aqui nesse texto, ou pelo menos estavam ali naquele texto de Provérbios agora há pouco. A primeira palavra-chave que eu quero te dar é a palavra preguiçoso. Olha para o teu vizinho e fala: ó, preguiçoso. Fala para ele assim: não é você, eu só estou repetindo, tá bom? Preguiçoso. A palavra preguiçoso, ela é atsi. Vamos lá comigo, põe a mão aqui no nariz. 1, 2, 3 e atsi. Você nunca mais vai esquecer. Em hebraico, do hebraico, é a palavra atsi, A-T-S-I, atsi, que significa, sabe o quê? Antes da tradução ser preguiçoso, é uma palavra que eu particularmente acho muito engraçado: lerdo. Lerdo. Olha para o seu irmão, fala aí para ele: boi lerdo bebe água suja. É o lerdo. Só que lerdo aí traz uma conotação bem mais aprofundada do que simplesmente preguiçoso. Quer dizer, é o cara que deveria ter sido mais rápido, mas ele ficou meio e dali a pouco ele e foi. Aí a boiada já pisou na água para beber, já sujou tudo, né? Boi lerdo bebe água suja. Primeira palavra-chave é essa, no versículo 9. No versículo 10, nós temos 3 palavras. A primeira palavra, põe lá para nós, viu, filho? Põe lá, versículo 10 de Provérbios 6. Deixa ali na tela. É dormir, depois tosquenejar e por fim repouso. A palavra dormir é shirá, aquela parente do He-Man. Shirá, shirá, em hebraico significa sono. Sono, um pouco para o sono. Sono é aquela coisa que você deita e literalmente dorme por um tempo. Agora tem uma segunda palavra, que ela quer dizer uma coisa mais rápida: tosquenejar.
Vamos lá, todo mundo comigo assim, faz assim, ó. Sabe quando você fica enquanto eu estou pregando? Desse jeito. Olha para o teu vizinho e fala: enquanto o bispo prega, não tosqueneje. Fica atento. Quando você faz assim, ó, você perdeu alguma coisa e o fio da meada foi embora. Alguma coisa aconteceu. Já te aconteceu de alguém te cutucar e falar: você viu aquilo? Você fala: não, onde? Ali, como? Agora? Você, não vi. Como não viu? Ali, não vi. Olha para o seu vizinho e fala: tosquenejou. O mais famoso é: ó, a estrela cadente. Quando você olha, já foi, porque é muito rápido. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Fica olhando para cima, quem sabe um dia você vê. Tá certo? Quem já viu já? Que bonito, é lindo, tá bom? Mas a palavra aqui é tenumá. E a palavra tenumá, para tosquenejar em hebraico, é literalmente soneca, cochilo. Sabe aqueles 15 minutinhos depois do almoço? Quem já foi dormir 15 minutinhos depois do almoço, perdeu a hora? Confessa. Quem acordou de manhã para ir para a escola ou ir para o trabalho, bateu no despertador e falou: só mais um pouquinho, e perdeu a hora. Perdeu a hora, perdeu a oportunidade, ou criou um problema, tá certo? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar. E a última palavra é ali, ó, um pouco para encruzar os braços em repouso. Agora, essa palavra repouso é shakab, que em hebraico significa deitar. Aquela deitadinha, ainda que eu não durma, é só para dar uma encostada, relaxar um pouco. Pernoitar, tipo, a viagem é comprida, mas eu preciso dar uma descansada para poder seguir. Mas a curiosidade aqui, gente, deixa eu ver aqui, a gente está cheio de adulto aqui, né? E os menores estão acompanhados dos pais, está tudo certo. Isso aqui é a palavra também usada para deitar no sentido ato íntimo. Entende o que eu digo? Entende o que eu digo? Quando você pega uma palavra em hebraico dessa, que significa várias coisas e vai até um extremo como esse, você tem que traduzir de alguma forma. Dizer que a tradução não está certa é injusto. Aliás, eu não sou um cara letrado para fazer esse tipo de serviço, mas estudando um pouco da linguística, a gente chega a uma conclusão que quando fala sobre isso aqui, cruzar os braços em repouso, é o seguinte: eu também mereço o meu tempo. Eu também mereço ter um pouquinho de prazer. Eu também mereço ter um pouquinho de relaxamento, no sentido, agora, apesar de ter o que fazer, eu não quero fazer nada. E é nessa situação que as pessoas se dão algum direito a relaxar um pouquinho, a título de algum sentimento gostoso, é que circunstâncias acontecem, oportunidades passam ou problemas se criam. Depois disso, põe no versículo 11 para nós. Depois disso, no versículo 11 diz assim, a consequência aqui: assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Dormiu, tosquenejou, se deu ao direito, vem o mal. Vem a tua pobreza, ou seja, a falta de condições, a falta de recursos, vem a necessidade, ou seja, precisa, está gritando, é urgente, mas não tem. Diz que a pobreza vem, faz uma comparação aqui, um jogo de associação. Pobreza associada com ladrão, quer dizer, as coisas somem e você não viu, você não sabe quem foi, nem para onde aquilo foi levado. E a necessidade, associada a uma primeira vista, fala de um homem armado, certo? Então dá a impressão de que já não é mais simplesmente um furto, se torna um roubo. A diferença entre um furto e um roubo, tecnicamente, no direito criminal, é que no furto as coisas são subtraídas sem que você perceba. Você largou a bicicleta lá na frente, veio para cá assistir o culto, quando volta, ninguém sabe, ninguém viu, só sumiu. Mas, de repente você pegou a sua bicicleta, montou nela, andou até na esquina, foi mais para lá um pouquinho, e alguém te abordou, te ameaçou com uma arma, e quer levar o seu bem, subtrair o seu bem à base de violência, grave ameaça, ou até mesmo tirar a sua vida para ficar com aquilo. Aí a gente tem essa figura, né?
A gente tem a figura do roubo, que foi emprego de violência, ou do latrocínio, matou para levar. Então, à primeira vista, quando fala do homem armado, dá para entender isso. Mas eu, como sou curioso e gosto de cutucar, né? Tipo gato, não pode ver um buraquinho ali que já vai entrar para ver o que tem lá dentro, e muitas vezes se dá mal, né? Mas dessa vez, graças a Deus, deu tudo bem. Eu fui dar uma pesquisada, porque eu sei que esse negócio de língua original, muitas vezes dá uma impressão ou entendimento muito mais profundo. Eu descobri que a palavra para armado não é estar com uma faca, com uma espada ou com uma arma de fogo, ou com arco e flecha, qualquer coisa que ameace de uma forma de ataque. Mas é a palavra hebraica meginá. E a palavra meginá significa escudo. A tua necessidade virá como um homem que tem escudo. Eu pergunto, um homem que tem espada, em termos de combate, para um homem que só tem escudo, dá uma diferença muito grande, não dá? O escudo, geralmente, pode até ser usado assim, mas ele não tem como fim ser uma arma de ataque. O escudo tem como fim ser uma arma de defesa. Muito bem, parabéns. Quem falou defesa aí? Esse irmão que está do teu lado, depois vai comprar uma promoção para você lá e abençoar alguém, alguma coisa aí, tá certo? Aliás, a pessoa mais bonita da igreja está sentada do seu lado, dá parabéns para ela. Que bom, é isso aí. Glória a Deus. Opa, ganhei o povo agora, hein? Técnicas de oratória, vamos em frente. Diga, homem armado, homem com escudo. Escudo não é arma de ataque, escudo é arma de defesa. Diga, necessidade vai ser como um escudo. Bloqueios. A necessidade existe, mas a benção não passa. Opa! Então essa preguiça não é só de trabalhar, não é só de estudar, não é só de vir na igreja. Essa preguiça, ela entra em ambientes como, por exemplo, o mundo espiritual. Ela está falando algo muito mais do que simplesmente o preguiçoso. Ela está falando de pessoas espiritualmente desligadas. Por isso que o nosso tema é vencendo o sono da indolência. Diga comigo, indolência. Sabe quem que é o preguiçoso aqui na Bíblia? É o indolente. Sabe quem é o indolente? É aquele que a dor está acontecendo e ele não percebe. É a indolência. Sabe aquele negócio que o povo de Israel estava tão acostumado há 400 anos com a escravidão do Egito, e eles gemiam e sofriam, mas ninguém clamava por libertação, e Deus teve que levantar um cara, explicar para ele o que estava acontecendo, e ele lá para convencer, não apenas o faraó, mas também aquele povo que saísse em fuga daquele lugar. Não foi uma praga que Deus mandou, irmão, uma só já estava suficiente. Deus mandou 10, e presta atenção, leia direito as 10 pragas do Egito, e você vai perceber um absurdo. Não era só faraó que estava com o coração endurecido, era o próprio povo que estava resistente. Tanto é que no caminho do deserto, quando a coisa ficou um pouco difícil, eles queriam voltar, porque eles achavam que era mais vantagem a escravidão lá no Egito do que enfrentar a luta pela liberdade no deserto. E aí que está a indolência. As pessoas não estão dispostas a pagar o preço, porque elas não estão percebendo o volume da dor. Muitas vezes você está cheio de batalhas espirituais na sua casa, na sua vida, no seu casamento, com o seu filho, com o seu pai, com o seu irmão, com a sua mãe, no seu trabalho, na sua vida, na sua célula, com o seu discípulo, com isso, com aquilo. Mas a pessoa está ali dizendo, fazer o quê? É assim, a vida é assim, as pessoas são assim, escolheu assim. Tudo bem, as pessoas sim têm livre-arbítrio e podem fazer suas escolhas, mas muitas vezes essas escolhas, elas estão acontecendo por causa de uma pressão no mundo espiritual, onde Satanás ataca com intimidações, com propostas indecentes e com muitas outras coisas, para fazer com que as pessoas sejam influenciadas a usar o seu arbítrio para decidir de forma errada. E a Bíblia fala que nós não podemos nos conformar com este século. Nós não podemos achar que isso é normal.
Nós não podemos achar que o que está acontecendo é coisa da vida. Nós não podemos achar que bati o carro uma vez, eu distraí, bati o carro. Dali a pouco conserta lá e bate de novo, arruma, conserta lá e bate de novo. Irmão, peraí, tem alguma coisa que não está batendo aí. É muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo. E se eu normalizar isso, tem pessoas que dizem, não posso espiritualizar tudo. Tudo você não pode, mas quando a coisa sai do padrão, você tem que começar a questionar. A filosofia nasceu porque as pessoas questionaram. Outras ciências nasceram porque alguém fez perguntas. E quanto isso mudou o mundo e contribuiu. Da mesma forma, as coisas vão mudar à medida que você se percebe do que está acontecendo, onde os teus olhos não veem, onde tua mão não apalpa, onde tua força não tem controle. Nesse momento, é o Senhor te chamando a peleja. Nesse momento, é o Senhor conclamando você a pegar da tua espada, pegar do teu escudo, vestir o teu calçado, pôr o teu cinto, colocar a sua couraça, vestir o seu capacete e partir para a batalha espiritual. E a palavra de Deus diz, o Senhor irá à vossa frente. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Só que você precisa estar pronto, em prontidão, na sua posição de batalha. Não quer dizer que tudo vai mudar do dia para a noite. Uma coisa maravilhosa da ação de Deus, da intervenção de Deus, é que Deus não faz tudo do dia para a noite, porque Ele tem duas intenções. A primeira, ajudar com aquele milagre. A segunda, usar da circunstância para que eu cresça, me aprimore e seja melhor e possa ser um instrumento cada vez mais poderoso na mão dele para testemunho e glória do seu santo nome. Ele nos aprimora, Ele melhora o nosso caráter, Ele nos ensina a submissão, a obediência, Ele nos ensina a paciência, Ele nos ensina a esperar nele, confiar na sua palavra, mesmo quando isso não pareça vantajoso, porque uma batalha real está acontecendo e existe. Escudo não é arma de ataque, é arma de defesa, ou seja, resistência, bloqueio, onde você quer avançar, mas tem uma força externa que te proíbe. Diga comigo, está amarrado em nome de Jesus. Fala, vai sair do meu caminho, em nome de Jesus. Vai sair da minha casa, vai sair do meu casamento, vai sair do coração, da mente dos meus filhos, vai sair lá do meu ambiente de trabalho, vai sair da minha empresa, vai sair da minha história, em nome de Jesus. E nós vamos passar, porque o Senhor mandou marchar, o Senhor mandou enviar adiante. Esse conceito, meu irmão, ele é plenamente aplicável na vida cotidiana. A coisa do preguiçoso, tal, fica atento com a família, fica atento com o cônjuge, filhos, empreendimentos, finanças, saúde, qualidade de vida, outras coisas. Mas eu entendo que a ênfase de Salomão aqui era definitivamente no mundo espiritual. E eu vou te explicar por quê. Vamos olhar Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em quem, gente? Espírito com letra minúscula ou espírito com letra maiúscula? Quando é minúsculo, está se referindo ao espírito do homem. Quando é maiúsculo, está se referindo ao espírito de Deus. Então veja, andai em qual espírito? De Deus. E jamais satisfareis a concupiscência. Vamos lá, concupiscência. Graças a Deus meu filho já escolheu o nome da minha neta, porque vai que ele escolhesse concupiscência, né? Fica feio. Diga para o seu vizinho, concupiscência, desejos ruins, desejos maus, desejos mal intencionados, né? Andai no Espírito. Se o Espírito de Deus for tua guia, se o Espírito de Deus for sua bússola, se o Espírito de Deus estiver em atividade, te revelando a palavra o tempo todo e te alinhando com ela, jamais, diga jamais. Fala para o seu vizinho, a promessa é, jamais, nunca satisfareis os desejos ruins da sua carne. Quem aqui tem uma carne e confirma que a carne traz desejos ruins? Quais são os seus desejos mais ocultos, mais profundos, por que não dizer mais absurdos ou sórdidos,
que muitas vezes vem sobre você de tal maneira que você se escandaliza consigo mesmo, dizendo: como é que eu pude pensar nisso? Que você bravamente resistiu, não cedeu, embora a tua carne se sentisse como um imã a atraindo para aquele impulso. Por isso que eu gosto da frase que diz o seguinte: anote. A frase é: a força dos teus impulsos determina quais serão as suas realizações. Se o seu impulso mais forte é ouvir a voz do Espírito Santo, a sua realização será abençoada. Se o seu impulso mais forte é ouvir a voz da sua carne, a sua realização será a maldição, o pecado. E nós não somos pessoas puras na sua essência. Nós somos justificados pela graça através do sacrifício de Jesus Cristo à base de arrependimento. Isso faz de nós sim santos, mas santos que o tempo todo lutam contra o pecado. A nossa batalha é o tempo todo contra 3 inimigos. Nós batalhamos contra a carne, nós batalhamos contra o pecado e nós batalhamos contra o inimigo das nossas almas. Esses são os nossos 3 inimigos, mas o pior de todos eles é a nossa carne, porque a carne não nos leva à santificação. A carne quer sempre nos puxar para a corrupção, para o pecado, para nos desviar do centro da vontade de Deus e nos fazer abrir brechas por onde o inimigo pode entrar e fazer um estrago, mesmo que você tenha convicção absoluta da fé que você deseja abraçar. É por isso que muitas vezes escândalos acontecem com líderes espirituais, com membros antigos de igreja. Pessoas estão sujeitas, se não estiverem sendo guiadas pelo Espírito, acabarão satisfazendo os desejos da carne. Mas quando eu busco em essência a presença diária do Espírito Santo, me revisto do poder dele, ando na dependência dele, então jamais eu vou satisfazer as concupiscências da carne. Então diga comigo: Meguiná. Outra vez, Meguiná. Aquele escudo, aquela resistência tem uma conotação. Veja o 17: porque a carne milita contra o Espírito. A carne o tempo todo briga com o Espírito Santo. O Espírito Santo querendo controlar a coisa, ajudar você, guiar você. Mas a carne, não é você, é a sua carne. Quer dizer, é você ali resistindo, o Espírito dizendo sim, você dizendo não. O Espírito falando para você: não é certo. Você fala: só mais essa vez, depois eu arrumo na ceia. Cuidado, coração. Não é o suco de uva nem o pão que resolve o teu problema. Não é o rito. O que transforma é o arrependimento genuíno. Vá e não peques mais. A carne milita contra o Espírito. O Espírito milita contra a... Diga graças a Deus. O Espírito de Deus não é passivo. O Espírito de Deus é proativo. E ele vem para essa batalha. Ele nunca vai deixar de falar com você. Eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por que o Espírito Santo está conosco o tempo todo? Porque ele sabe que o tempo todo a gente está propenso aos tropeços, a gente está propenso aos erros, aos pecados. Então ele está ali ministrando a vida da gente, graças a Deus, o tempo todo. Esta coisa da resistência, lembra do escudo? Meguiná. A carne muitas vezes está sendo esse escudo no mau sentido, e as coisas não estão acontecendo, e eu estou pondo a culpa no diabo, eu estou pondo a culpa nas pessoas, eu estou pondo a culpa no governo, eu estou pondo a culpa nas circunstâncias, eu estou pondo a culpa no passarinho que passou voando aquela hora, mas eu não estou olhando para dentro de mim e dizendo: sonda-me, ó Deus, e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Esse autoexame tem que ser feito diariamente. Cuidado para não se acostumar com o seu estado de santo, porque de repente você pode cair no laço de pensar que está tudo certo, sob controle. A partir do momento que você acha que você se garante,
Você saiu da dependência do Espírito Santo, e tudo pode acontecer sem que você perceba por quê. Talvez isso seja uma resposta hoje. A nossa carne, ela voluntariamente se opõe à obra do Espírito. O mundo espiritual não é relativo, gente. Olha para o teu vizinho e fala: não é tudo relativo, não. Você aprendeu essa frase, né? Tudo é relativo. Até a democracia é relativa hoje em dia, né? Tudo é relativo. Não, senhor. O mundo espiritual não comporta relativo, porque Deus é absolutamente santo e o diabo é absolutamente mau. Não existe pequena boa intenção em Satanás e não existe pequena boa intenção em Deus. O yin e o yang pode funcionar para outras coisas, mas para o mundo espiritual não funciona. Deus é totalmente bom e o diabo é a semente, a totalidade do mal. E não tem relativização nisso. Entenda esse princípio. O mundo espiritual não é relativo, ele é absoluto. Quer dizer, não tem meio tempo. Deixa eu te contar uma coisa. Se você hoje está em cima do muro, em alguma circunstância entre o espírito e a carne, eu quero te dar uma notícia horrível. O muro foi construído dentro do lado do inimigo. Logo, você não está no ponto de convergência, você já está para o lado de lá e não sabe. Você vai olhar e você vai ver os anjos: vem, vem, vem. Aí você olha para o outro lado do muro, você vê os demônios ali de boa, fazendo as tripulias deles, nem ligando para você. É porque o muro já está do lado de lá. Aí as pessoas se enganam achando que estar em cima do muro é ponto de decisão. A dúvida já é a falta de fé. Já é a falta, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, é convicção. Em cima do muro não tem certeza, em cima do muro não tem convicção, logo você já tomou uma decisão. E a omissão é a pior de todas elas, é a irmã gêmea da mentira, as duas filhas do diabo. E todo mundo acha que a omissão é mais boazinha, ela é a mais ardilosa, porque a mentira mente, ela pega e cria uma verdade que não é. A omissão não. A omissão fala assim: não disse nada, não falei, eu só me omiti. Só que as consequências foram drásticas do mesmo jeito. Então, ou o bem governa, ou o mal domina. Fala: está amarrado, em nome de Jesus. Aqui governa o bem. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Vamos lá. Tiago 4,7. Tiago 4,7. Vamos repensar esse conceito. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha para o seu vizinho e diga: sujeite-se a Deus. Resisti ao diabo. Repete: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir, repita comigo: resistir. O que significa isso? Isso aqui não é uma recomendação, isso aqui não é um conselho. O verbo resistir está na forma, quem que é bom de português aí? Está na forma imperativa. Olha para o teu vizinho e fala: aquilo não é uma opção, aquilo é uma ordem. Isso aqui é uma ordem divina para mim e para você. É a nossa obrigação, é o nosso dever entrar na batalha espiritual. É o nosso dever resistir a Satanás. Escute, um crente que não incomoda o diabo, está com a vida tranquila, alguma coisa está errada no crente. E isso precisa ser revisto. Se Satanás não tem se levantado, é porque ele está confortável. E o diabo confortável significa um crente fora do padrão. Ele não está resistindo ao diabo. A ordem imperativa: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é uma opção, é uma responsabilidade. Responsabilidade. Outro texto, Neemias capítulo 6, versículos 1 e 2. Neemias 6, 1 e 2. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado muro, e que nele não havia brecha nenhuma. Diga amém. Diga: o meu muro não terá
brecha para inimigo invadir. Veja lá, Neemias recebe indulto do rei, para ele poder ir lá para Jerusalém e reedificar os muros da cidade que estavam assolados, fechar a brecha, colocar resistência contra o inimigo e não contra as necessidades. E ele olha, vistoria o muro e diz: olhei tudo e toda a brecha está fechada. Versículo 2: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, vamos se encontrar. Olha para o teu vizinho e fala: vamos tomar um café, vamos comer um pão de queijo, vamos conversar isso com mais calma. Não tinha mais. Sabe por que os inimigos estavam todo? Porque eles estavam vulneráveis. Onde não tem resistência tem vulnerabilidade. Só que daí ele arrumou a casa. Olha para o teu vizinho e fala: arruma a tua casa, arruma a tua vida. Fala: entra na onda do Espírito, sai da nuance da carne, arruma a tua casa. Quando eles arrumaram a casa e ofereceram resistência, o inimigo veio. Escuta, Satanás não vai desistir. Não é porque não está fácil para ele que ele não vai tentar. Aí ele para com aqueles ataques diretos, frontais. Você não sai mais para tomar uma serva lá no bar, né? Você não vai mais para a balada depois do culto. Você não fica dando bobeira aí, deitando com todo mundo, fumando aquelezinho escondido. Tá tudo certo, já não passa mais a perna em ninguém para ganhar um dinheiro a mais. Arrumou tua vida, tá tudo certo. Não, agora o diabo some. Sabe que ele vem com propostas, ele vem querer negociar. Vamos ajustar isso aí. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, vamos tomar um café lá na padaria tal. Porém, o que eles intentavam? Fazer o mal. Olha para o teu vizinho e fala: quando ele vem mansinho, desconfia dobrado. Desconfia dobrado. Quando a coisa está quietinha, meu irmão, eu já aprendi. Quando o negócio fica bom e está quietinho, eu falo: lá vem. Ele deu um tempo que ele falou assim: a gente tentou de tudo, não deu. Senta aqui, vamos dar um tempo, vamos planejar. Quando a gente vem para pegar. É essa hora que você tem que estar mais atento ainda, tá bom? Qualquer chave aqui, ele ergueu o muro, ele vistoriou a obra para não restar brecha. Diga aí para o teu vizinho: nosso problema não está no todo, está nos detalhes. Mais uma vez, meu problema não está no todo, está nos detalhes. Presta atenção, o diabo mora nos detalhes. Ele mora nos pequenos detalhes. Olha aqui para mim, sabe o que é brecha? Brecha é uma frestinha. Brecha é um pequeno detalhe que às vezes você nem percebeu por onde entra. Escuta, diga comigo, numa pequena brecha é que entra um grande problema. No mundo espiritual, os grandes problemas aguardam uma pequena brecha. Olhe para o seu vizinho e diga para ele: feche as brechas em nome de Jesus. Diga aí para o seu irmão: o Senhor te unja, te abençoe para fechar todas as brechas. Quem vai fechar a brecha na cara do diabo essa semana em nome de Jesus? Quem vai dar um basta nesse levante, nessa luta toda que está vindo contra você em nome de Jesus? Chega! Deus quer te dar tempos de refrigério, sim. Você não vai descansar da batalha, você não vai aposentar sua espada, mas de vez em quando tomar uma aguinha e dormir um pouquinho é bom. É verdade ou não é? Só que a guerra não para, tá? Só o suficiente. Grandes problemas vêm por pequenas brechas. Aquela ponta que você não fecha, aquele detalhe que você despreza e fala: não dá nada não. Sabe quem inventou essa frase? Diga aí para o seu irmão: não dá nada não. Fala para ele: assinado Satanás. É isso aí. O inimigo criou essa frase para distrair as pessoas. O problema da indolência, assim como o problema da letargia, é a falta de atenção com a brecha por onde o mal está entrando. Esse é o problema. Enquanto você dorme, enquanto você fica letárgico, indolente, preguiçoso, enquanto você se distrai com coisas e não percebe as brechas, é nessa hora que o inimigo entra com a sua estratagema e ele planta grandes problemas. Digo, o inimigo planta, ele planta.
Ele planta, ele semeia a discórdia, ele semeia o mal, ele semeia o pecado, ele semeia a tentação. Ele sempre está indo lá plantar quando as pessoas se distraem. Jesus ensinou isso para nós. Vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 24 e 25. Mateus 13, 24 e 25. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente. Diga comigo, a semente era boa. Mais uma vez, a semente era boa. Tinha algum problema com a semente? Jesus disse que a semente era boa. Veja lá, semeou o campo, vai. Mas, enquanto os homens dormiam, diga, ó preguiçoso. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Presta bem atenção nesse texto. A gente não precisa ir mais a fundo nessa parábola aqui, está bom já. Estava tudo certo. Digo, os caras eram bons, faziam tudo direito, a semente era boa, o campo era fértil, a estação era propícia e o trigo cresceu. Mas quando eles olharam, está tudo tranquilo, está tudo certo, essa vai ser a melhor safra de todos os tempos, vai ser uma colheita recorde. Nós não vamos apenas nos alimentar, nós não vamos apenas vender para os nossos vizinhos, nós não vamos apenas vender para a nossa nação, nós vamos ter para exportar, alimentar o mundo. Agora a gente merece um descanso. Enquanto os homens dormiam, sorrateiramente o inimigo veio e ele plantou um joio. A palavra dormiam aqui, ela tem uma chave. Mais uma vez a gente se remete à língua original. E a língua original, a palavra é catido. Catido, no grego. Essa palavra, ela está lá dentro daquela patologia chamada catalepsia. Quem já ouviu falar disso? Pessoas que são dadas como mortas, mas de fato não morreram. Não tem pulso, não tem batimento cardíaco, o sangue não corre mais, começou a gelar, ficar até escuro a pele, mas de repente volta. Muito raro, mas é uma patologia registrada, a catalepsia. Eles estavam nesse estado do catido, ali, dormiram. O que é essa palavra? Literalmente é cair no sono. Cair no sono é dormir profundamente, de tal forma que tem barulho lá fora e você não percebe. Literalmente se entregou e confiou quando não deveria confiar. Também ela significa eufemisticamente, quer dizer, dar uma amansada no termo, seria como estar morto. Daí vem a catalepsia, está morto, mas está vivo. Ou seja, durante o período que está clinicamente morto, pode bater, pode cutucar, pode fazer o que quiser, ninguém vai perceber nada. Quer dizer, a distração é tão grande que o mal fica à vontade. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Também significa cair em preguiça e pecado. Olha só, sabe o que essa palavra usada por Jesus significa sobre a atitude daqueles dorminhocos? Significa, eles pecaram. Diga para o seu irmão, eles pecaram por falta de vigiar. Não vigiar quando é necessário uma batalha, quando é necessário uma atenção extrema e total, é pecado. Deixa eu te falar uma coisa, você é um cristão autêntico, sua fé é genuína, inabalável, você não negocia isso, você tem certeza da sua fé, da sua salvação, das suas alianças. Aí então parece que está tudo muito tranquilo, porque você fala, eu não vou praticar pecados morais, eu não vou cometer absurdos morais, eu não vou fumar, eu não vou beber, eu não vou para balada, eu não vou para deep web, eu não vou sair com ninguém que eu não devo, né? É aquela coisa, pecados morais, eu não tenho pecados morais, aparentemente eu muito santo. Escute,
A quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será exigido. Olha para o seu irmão, fala: meu irmão, você é uma bênção, não tem pecados morais. Você transigiu, você transcendeu, você subiu num novo nível de intimidade com Deus, onde antes o pecado era um elefante, hoje em dia ele é uma formiguinha. Se você não vigiar, ele entra e você não percebe. Só porque você não peca moralmente, não quer dizer que nós não pecaremos de uma forma que nos afaste da presença de Deus, da cobertura do sangue e do poder do Espírito Santo. Eu tenho que ficar atento a mais detalhes agora. Em algum momento, a gente dormiu o sono da indolência. Aí veio o inimigo, ele semeou um mal. Ele plantou ali um jorro. E o sono da indolência, ele não respeita nem os melhores. E eu quero encerrar com isso agora. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 46. Vamos lá, põe que eu vou fazer a leitura direta. Em seguida, presta atenção comigo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. Quem que eram os 2 filhos de Zebedeu? Pedro, Tiago. Lembrou da musiquinha, né? Ele não foi, dessa vez o barquinho não foi, estava em pecado, não vigiou. Pedro, Tiago e João eram os 12? Quem estava com Jesus eram os 12? Eram os 12, gente? Não. Qual que é o destaque na Bíblia sobre os 12 discípulos? Quem é que ganha destaque na Bíblia? Pedro, Tiago e João. Os 3, que apesar de serem iguais aos demais, tinham um acesso maior e estavam numa linha de sucessão mais direta. Pedro, Tiago e João. Curioso, Jesus não chamou todos os 12 para esse momento muito íntimo dele, talvez o maior de todos. Ele chamou os da maior confiança dele. Esses são pai d'égua, esses eu posso contar com eles. Esses aqui eu não vou nem pôr a mão, eles vão carregar o piano sozinho. Gente, eu preciso subir lá, Getsêmani, prensa da azeitona, onde o fruto é esmagado para extrair o azeite extra virgem à base de pressão. Esses aqui são os que aguentam, vamos comigo. Jesus contava com eles. Quando chegou lá, ele precisava de um momento de intimidade, mas ele não se eximiu da necessidade de ser assessorado. Quando ele disse: vocês ficam que eu vou ali, a palavra ali, fica aqui, vigiando, assistindo. A palavra é ela, montem guarda, fiquem em vigilância. Eu vou ali orar e eu já volto. E aí então ele vai. 2 filhos de Zebedeu, ele começou a entristecer-se, a angustiar-se, o momento mais profundo de Jesus. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até uma gente. Jesus, o líder, o mestre, falou para eles algo que ele não falou para os demais. Gente, eu trouxe vocês aqui, para vocês eu acho que dá para eu falar, vocês não fazem ideia, eu estou no pior momento da minha vida, eu estou no pior vale que eu já passei o tempo que eu estou aqui com vocês. E ele disse: fica aqui e faz o que, gente? Vigia. Olha para o seu vizinho e fala: vigia comigo, meu filho. Olha para o seu vizinho e fala: vigia com o teu líder, meu irmão. Olha para o teu irmão e fala: vigia com a tua igreja, meu filho. Olha para o teu vizinho e fala: vigia com o teu Cristo, meu irmão. O poder está forte hoje, é isso aí, pai, quebra tudo. Enquanto o teto não tremer, a gente não para. Eita glória, aleluia. Oh Senhor, põe um escudo sobre a minha cabeça nesse momento. Desculpa, irmãos, eu esqueci de falar para vocês, eu tenho alguns poderes que eu não controlo ainda. Então vamos lá, né? Adiantando-se um pouco, Jesus foi um pouco mais à frente, quer dizer, dava para ver ele, né? Prostrou-se sobre o seu rosto, quer dizer, dobrou o joelho em terra, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, se o cálice não puder ser passado, eu vou beber até a última gota, ainda vou passar o dedo dentro e lamber tudo.
O que o Senhor decidir é o que eu vou fazer, embora eu preferisse outro caminho. Ele estava num corpo de homem. Segue. E voltando para os discípulos, achou-os vigiando, em prontidão. Satanás está amarrado fora. Era assim? Como é que eles estavam? Dormindo. E disse para Pedro: então, nem uma hora você aguentou ficar firme, camarada? Jesus falou que ele ficou quanto tempo fora? 1 hora. Nem 1 hora, cara. Na primeira oportunidade você deu um vacilo. Na primeira oportunidade você me deixou. Na primeira oportunidade você abandonou o posto. Você esqueceu o que você veio fazer aqui? Vai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Opa, peraí, vocês não estão entendendo. Vocês não estão orando aí para eu ficar bem. Vocês estão orando aí para vocês não caírem. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Porque o espírito, letra minúscula, do homem, contato com Deus, está pronto, mas a carne é fraca. Olha ela aí, tornando a retirar-se. Jesus voltou. Aprendeu? Aprendi. Vai vigiar? Vou vigiar. Vou lá orar. Foi lá, orou. Dali a pouco, né? Ele fala a mesma coisa, passa de 1000 cálices, segue. E voltando, o que aconteceu? Achou dormindo. Olha para o seu vizinho, outra vez. Porque os seus olhos estavam pesados. Segue. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez. Repetindo o que, gente? A mesma oração. Então, voltou de novo. Agora vai, né? E os discípulos estavam dormindo. Vocês ainda estão dormindo e repousando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Mais um. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Tipo, gente, vocês não estão percebendo? Nós estamos em guerra. E tempo de guerra não é tempo de cochilo. Tempo de guerra não é tosquenejar. Tempo de guerra não é tempo de descansar. Tempo de guerra não é tempo de ter lazer. O único lugar que lazer vem primeiro que responsabilidade é no dicionário. Não é tempo de relaxar, de curtir minha fé, minha igreja, curtir meu culto de domingo. Calma, querido, presta atenção. Você está na batalha mesmo que você não queira participar dela. O inimigo vem contra nós mesmo que você finja que ele não existe. Não dá tempo para cochilar, o tempo não é fácil. O quadro aqui, ele é tão sensível que Jesus, ele só levou aqueles 3 lá com ele. O início da conversa não foi simples. Ele disse: espere aqui, eu já volto. Era: montem guarda de oração, estejam vigilantes contra o pecado, porque o mal vai atacar. Ele disse: vigiai junto comigo. Se eu estou indo lá para me garantir, fiquem aqui se garantindo. Eu trouxe vocês para isso. A palavra vigiai que você vê lá é do grego, sabe o que? Gregório. Quem conhece algum Gregório? É daí que vem o nome. Gregório é vigilante, vigia. Gregório significa aquele que vigia. Bom nome, né? Gregório. Pode ser muito sonoro para muita gente aí, parece meio antigo para um bebê, mas a palavra é boa. Gregório, vigia, né? Significa assistir, dar estrita atenção, seja cauteloso contra a negligência, seja cauteloso contra a indolência, para que nenhuma calamidade repentina surpreenda ninguém. Isso é Gregório. 1 hora depois, Jesus volta lá e eles ficaram ali por 3 vezes seguidas. Jesus os encontra dormindo. Sabe qual é a palavra grega para dormindo ali? Aquela, catido. Morreram, esqueceram de cair, literalmente. Catido por quê? Porque os seus olhos estavam pesados. Os olhos deles, pergunta para o seu vizinho: teu olho anda pesado, meu filho? Pergunta, como é que está teu ímpeto de vigilância? Você está cansado? Você quer dar um tempo? Você quer relaxar?
Teu olho está pesado, você cansou, não brigo mais, não falo mais, não me incomodo mais, vou largar, meu filho quer ele que vá, o marido quer ele que vá, a esposa quer ele que vá, a igreja quer ele que vá, o irmão quer ele que vá. Cansei, já falei uma, já falei duas, já falei três. Olha para o teu vizinho e fala: Jesus também. Mas toda vez ele voltava. Quando ele chegou a terceira vez, ele podia falar assim: desisto, vaza. Não, levanta e vamos. Já que vocês não vão por conta, vem comigo que eu carrego vocês. Olha para o seu vizinho e fala: Jesus não vai te deixar sozinho. Quando você estiver cansado e pesado, ele vai segurar você. Aqui a palavra grega é bari, sobrecarregado, desencorajado, indolente. Diga comigo: vencendo o sono da indolência. O sono daqueles três, que eram os caras acima de qualquer suspeita, era um sono da indolência. Se isso aconteceu com o apóstolo Pedro, apóstolo Tiago e apóstolo João, quem somos nós para não levar isso em consideração e vigiar? Concorda comigo, irmão? Temos que vigiar, temos que estar vigilantes. Essa semana eu descobri uma coisa: burnout. Fala comigo: burnout. Quem já ouviu falar do famoso burnout? Estado de burnout, patologia neurológica de burnout, um quadro depressivo onde a pessoa pega fogo de dentro para fora e explode tudo. Burnout. Sabe o que é burnout? Ele não vem: eu estou sobrecarregado, por isso eu estou de burnout. O burnout, ele não vem por causa da sobrecarga. O burnout, eu descobri que ele está em fazer além daquilo que você está emocionalmente disposto ou mesmo preparado. É quando você não reconhece a necessidade de uma intervenção para poder continuar no que precisa. De fato precisa, mas quando você fica nessa de tá tudo bem, tá tudo certo, eu dou conta. Tome cuidado, porque isso pode te levar para um estado muito complicado, como a desses caras, e cair no sono da indolência. A gente precisa vigiar, orar, a gente precisa se santificar, ser cheio do Espírito Santo e cuidar para que o sono da indolência não tome a gente de assalto, como a gente viu, ou abra brechas para o inimigo semear seu joio no nosso trigal. O seu trigal são suas bênçãos que você está batalhando em campanha, em oração, é a visitação de Deus, é o seu ministério fluindo, esse é o seu trigal. Mas de repente vem o inimigo e planta um joio, e o teu estado depois é pior do que já estava antes. E a fé é sempre progressiva, Deus sempre quer nos levar para o maior dele na nossa vida. Para a gente fechar aqui, 2 Coríntios 2,11, põe para nós, 2 Coríntios 2,11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha para o seu irmão e fala: não dá bobeira com o diabo, não ignore o que ele é capaz de fazer, porque ele é a semente do mal. Está dizendo para a gente não ignorar isso. A gente está vivendo esses dias escuros, meu irmão, dias de injustiça, de maldade, de ataque constante, ataque psíquico, inclusive físico, que a gente anda vendo por causa da fé, por causa da justiça. A gente está na mira, nossos filhos estão na mira. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 fala que o inimigo anda em derredor, que nós temos que ser sóbrios e vigilantes, cuidando do que o adversário pode fazer. E Mateus 24:13, põe, esse é o último. Mateus 24:13 diz: aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Olha para o seu irmão e diga para ele: se você não dormir o sono da indolência, se você confiar no seu Deus, se você se encher do Espírito Santo, se você não sair da sua posição, se você levar o mundo espiritual a sério, aquele que perseverar, mesmo no meio desse conflito, será salvo e vencerá a sua batalha, vai vestir a sua coroa e vai reinar em glória com seu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe quem é esse povo? Olha para esse vizinho e diga para ele: esse povo somos nós, para a glória do Senhor nosso Deus. Quem está preparado para vencer essa guerra, diga amém. Quem está disposto a não vacilar os seus pés, quem está, presta atenção,
você parou de orar pelo seu cônjuge, você parou de orar pelo seu filho, você parou de orar pela justiça, você parou de orar pela sua prosperidade, você parou de orar para você ser útil na obra de Deus, porque você fez isso muito tempo e algumas coisas não aconteceram, ou quando aconteceram você sofreu decepções ou golpes. Preste atenção, aquele que perseverar até o fim, esse vai ver a glória do Senhor seu Deus. Olha para o seu irmão, fala: nada de burnout. Diga para ele: nada de dormir, nada de soneca, nada de bobear. É hora de vigiar, sacar da espada e guerrear. Amém? Pelo menos por uma hora. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu quero te convidar